Vamos lá. Aqui eu botei cada habilidade para você saber o que significa. O que é selecionar? Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e ou seu próprio repertório. Na verdade, é uma união entre essas duas coisas. Ah, professor, mas eu não posso usar o que o texto motivador fala. Claro que pode. Você não pode reproduzir, copiar o que ele diz, mas você pode usar aquela linha de pensamento para basear a sua. Inclusive, você deve fazer isso. Tá bom? Oi, Isa. Bom dia para você. Muito obrigado por estar presente aqui. Beleza? Beijão para você. Olha aqui, ó. Volta lá no selecionar, por favor. Obrigado. Então, você vai escolher informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. A finalidade dessa etapa é deixar à mão todo o material que poderá ser trabalhado no texto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre projeto de redação, que é uma estratégia que eu espero que você já esteja utilizando, e se você não está utilizando, a partir de hoje você vai utilizar. É você produzir um esqueleto. Então, sabe quando você vai fazer um bolo? Antes de fazer o bolo, o que você faz? Você pega todos os ingredientes e deixa tudo à mão. Para que quando você for confeccionar, você já sabe, já está tudo ali. É a mesma coisa. Por exemplo, lembra quando a gente falou sobre etarismo? A gente estava falando sobre etarismo e aí eu falei assim, vem cá, quais são os filmes que eu posso utilizar nisso aqui? Tem alguma música, tem algum livro? Então, é pensar nesse material que você pode utilizar na sua argumentação, certo? Para que você tenha escolhas. Tranquilo? Isso é a primeira coisa, selecionar. Depois nós temos relacionar. Relacionar, o nome já fala, né? Relacionar os argumentos de forma a guiar o leitor até o ponto de vista. Esse verbo, ó, guiar. Tu imagina que o teu leitor é uma criança de 6 anos num shopping no dia 23 de dezembro. Fervilhando de gente. Tu acha que se tu largares a mão dessa criança no shopping, ela vai andar exatamente por onde que você quer que ela ande? Não, né? Você não pega mais. Então é a mesma coisa. Essa criança, esse leitor tem que estar do teu lado o tempo todo. Então você vai guiar, ó. Você vai ler isso aqui, vai chegar lá e vai chegar a essa conclusão. Você vai guiar o tempo todo, certo? Fica ligado que daqui a pouco vai rolar uma live sobre elementos coesivos, marcadores textuais, que vai te ensinar a fazer essa guia também, tá? Então olha só. Então, como você vai relacionar? Imagina, lembra que você pegou um monte de repertório? Beleza. Aí você vai pensar assim, eu vou falar sobre essa ideia. Então, você pega essa tese aqui. Qual é, dentro desses repertórios que eu tenho aqui, qual é o repertório que mais casa com essa ideia? É esse aqui, ó. Entendeu? É isso relacionar. Sempre pensando o seguinte, você tem que relacionar pensando na clareza. O que fica mais fácil para o meu leitor entender? Tudo bem? Você não está escrevendo para você está escrevendo para alguém que está lendo o teu texto. Show? Continuando. Vamos lá. Organizar. Bom, organização, né? Organizar os argumentos considerando a estrutura do texto dissertativo argumentativo. O participante deve realizar uma hierarquia produtiva. Cara, o que é isso? É selecionar qual é o argumento, qual é o repertório que é mais pertinente, que é mais importante, que vai causar maior impacto. Isso tem a ver com a sua vivência. Tudo depende da ideia que você vai utilizar e o repertório que você vai jogar. Entendeu? O bom casamento desses dois proporciona um texto fácil de entender, muito fácil de ser absorvido e, consequentemente, ele tem um poder de convencimento maior. Tudo bem? Isso é prática, gente. Isso não, você não nasce sabendo. É uma coisa que você vai ter que trabalhar. Tudo bem? Então, você aprende a escrever escrevendo. Não tem jeito. Tá bom? Vem comigo, eu te ensino. Vamos junto. Tá bom? Depois, interpretar. Gente, esse momento aqui, você não faz ideia como as pessoas têm dificuldade de interpretar. Entendeu? Deixa eu te mostrar o que é interpretação. Interpretação é a união de duas coisas. O conhecimento que o texto base te dá e o conhecimento que você traz. A união desses dois, o conhecimento do texto base e o conhecimento prévio que você traz, a união desses dois geram um novo conhecimento, que a gente chama de interpretação. E o que acontece quando você não sabe nada sobre o assunto? Você só reproduz o texto base.
E o que acontece quando você não sabe nada sobre o assunto e não entendeu o texto base? Aí é desespero. Aí o que acontece? A pessoa acaba escrevendo um monte de besteira porque não tem encaminhamento nenhum. Então, quanto mais você ler, quanto mais você trouxer, quanto maior o seu conhecimento prévio, gente, mais fácil você vai entender esse outro aqui. E mais fácil você vai conseguir escrever. Então, por isso que muita gente fala assim, ai, quem lê, escreve bem. Não é verdade. Quem lê ativamente e lê no sentido de produzir um conhecimento, escreve bem. E eu concordo contigo. E não adianta você ler e não fazer nada com esse conhecimento que você está adquirindo. Tranquilo? Então, olha só, vamos lá. Volta um pouquinho. Interpretar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos corretamente, contextualizando em relação ao tema e principalmente em relação ao seu ponto de vista, indo além da simples reprodução. Você não está aqui. Se fosse só para reproduzir, você falava Ctrl+C, Ctrl+V e acabou, não precisava escrever nada. Eles não consideram cópia. Inclusive no Enem é o seguinte, se você vai lá para o texto base e copia a informação do texto base para o teu texto, ele é considerado linha branca, como se você não tivesse escrito nada. Para ter uma ideia. É como se tivesse um buraco no seu texto. Então, por favor, leia, produza um conhecimento em cima daquilo que é dado. Você vai ser avaliado pela produção e não pela cópia. Tudo bem? E aqui eu tenho um parênteses bem legal para te falar, tá? Muita gente está utilizando a inteligência artificial para trazer textos prontos. Isso é muito perigoso. Você usar a inteligência artificial como guia, não como guia, mas como uma ferramenta de estudo, legal, utiliza a tecnologia. Por exemplo, vai escrever sobre... Caiu um tema na tua mão em casa e você não sabe, tipo, cara, eu não sei como começar. Você pode usar a inteligência artificial para te dar um repertório, para te dar uma ideia. Sim, é um start, ele funciona como se fosse um texto base. Agora, você pegar aquele texto do jeito que foi produzido e colocar ali, aí é cópia. Aí você não está aprendendo nada. Aí você está se sabotando. Então, para de sabotar. Utilize as ferramentas para que você consiga evoluir e não ficar estagnado. Tranquilo? Olha aqui. Então, o que a competência 3 quer que você fala? Selecionar argumentos que sustentem sua tese e encadeá-los de modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que for apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos, e que essas ideias sejam desenvolvidas de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Olha só, é uma competência muito complexa. Você tem que fazer muita coisa. Só que tem um jeito bem facinho de fazer isso. E eu vou te mostrar como fazer isso. É através disso aqui, do projeto de texto.